Esse filme surgiu porque eu já estava interessada em entender um pouco a vida das mulheres nas favelas do Rio de Janeiro. E aí, em 85, a gente fazendo reuniões feministas, ia ter um congresso internacional na África, em Nairobi. Aí eu achei interessante fazer essa ligação, né? Porque a gente tem uma grande imigração da África para o Brasil e temos uma grande imigração do Nordeste e de outros estados do Brasil para o Rio de Janeiro. Aí eu achei interessante, porque é a história da imigração. Uhum. E aí eu quis fazer a experiência dessa imigração, que as mulheres me contassem como é se adaptar a uma vida vindo de uma cidade do campo, principalmente elas vêm todas do campo, elas e eles, né? Então, como era se adaptar numa cidade e num local que não era que eles tinham que fazer tudo, né? Na verdade, é uma invasão, né? A construção das favelas, né? Você ocupa um terreno e ali você desenvolve uma espécie de cidade, né? E o Rio de Janeiro é especial porque tem muitas montanhas, né? Tem mar e montanha. Foi isso. Foi interessante essa pergunta, porque você para fazer um documentário, o importante, primeiro você tem o tema na cabeça, né? Você diz, eu quero isso, você decidiu. E aí você vai procurar onde estão essas pessoas, né? E aí alguém me deu uma indicação desse Vidigal, e eu achei interessante, porque tem a montanha e o mar. Eu achei aquilo muito interessante. E aí você descobre os personagens indo muitas vezes a esse lugar. E aí você entra em contato principalmente pela associação de moradores que existem. E essa Marlene, ela estava ligada à associação de moradores, entendeu? Essa foi o primeiro contato e depois falei, eu queria uma pessoa mais velha e aí surgiu a Jovina. Eu fui conhecendo, ela indicou umas, outras. Você escolhe, no fundo, né? Ah, bom, eu chego, não vou logo dizendo que quero fazer um filme. Não. Eu começo a conversar com elas. Aí eu queria saber da vida de vocês, como é que vocês vieram parar aqui. E eu estou fazendo uma pesquisa, e aí depois a gente vai fazer umas imagens. Aí você vai conhecendo e conversando. Fui muitas vezes lá. O importante é você ir muitas vezes. Depois, então, que você escolheu o personagem, você tem que entrar em contato com ele, assim, numa coisa de amizade, né? De colaboração amistosa. Uhum. Então, é importante, antes de filmar, é ir muitas vezes lá e conversar muito. Primeiro, porque conversando muito, você vai imaginando seu roteiro. E depois, conversando muito, você faz uma amizade com elas, entendeu? Claro. Com os personagens. Né? Exatamente, porque aquelas imagens fazem parte da vida delas. Porque, como ela explica no filme, eles constroem tudo, até rua. Eles vão fazendo uma rua. E aí eu achei importante mostrar aquelas imagens, né? E com dois fotógrafos maravilhosos, né? O Edgar Moura e o Walter Carvalho, que eram muito amigos meus, muito próximos na época. Não, eu estava completamente envolvida. O Edgar Moura era meu sócio na Cine Qua Non. Depois de um tempo a gente se separou. E ele fez o curso de cinema também na Bélgica, eu conheci ele lá, Edgar Moura. E o Walter Carvalho
ficou muito meu amigo naqueles anos 80. Foi ele que fotografou A Rocinha Tem Histórias, que é um filme meu bastante conhecido. E os planos é uma comunhão, né, no fundo. Você diz assim, eu gostaria de mostrar o ambiente delas. Aí eles foram fazendo os planos em movimento, com câmera na mão também. Para você ter esse material da montagem, muito boa essa pergunta, porque primeiro que eu fiquei muito próxima deles, que eu fui lá muitas vezes antes de filmar. Então eu já conhecia os lugares, já conhecia a rotina deles, entende? E aí eu ia explicando, eu preciso ter imagens para mostrar onde vocês moram, como é que vocês construíram essa casa. E aí nós fomos juntos imaginando tudo aquilo que ficou uma filmagem em movimento bem interessante. Exatamente, porque o feminismo naquele tempo, inclusive o congresso que a gente participou, eu participei mostrando esse filme lá em Nairobi, na África, era um congresso de 10 anos do início do movimento feminista. E como eu já tinha me interessado pelo tema, eu passei para elas, né, no filme, como é que é você, na sua condição de mulher, você fazer tais e tais atividades. E elas então foram me contando e foi interessante que ficou bem feminino, né? O que elas contaram sobre a vida delas, que elas construíam as casas, que os filhos ajudavam e que, na verdade, aquilo que eu estava mostrando era uma realidade delas, que, como elas falam sempre, os maridos estavam fora, trabalhando, né? Tinham outras atividades. Então, aquele contexto era um contexto absolutamente feminino. Porque essas mulheres de outra classe social, no caso, elas enfrentam quase os mesmos problemas que nós, em relação, é uma relação com esse sistema patriarcal, né? Que, na verdade, valoriza o homem e diminui a mulher dentro de um contexto social. Então, na verdade, a luta é a mesma. Claro que com diferenças práticas, diárias e de possibilidades diferentes, mas a luta é a mesma. É interessante isso, porque, na verdade, essa migração está em quase todos nós aqui do Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, né, que foi a capital, então chamava muito a população de outros lugares, de outros estados para cá. E, e eu realmente sou filha de dois migrantes. Uma veio de Pernambuco, minha mãe, Danúzia, e meu pai, Tobja, veio da Polônia, de Lodz. E foi assim, com essa migração, que ele se salvou daquela guerra terrível contra os judeus na Europa, né? A Segunda Guerra Mundial. E ele chegou aqui antes de tudo isso acontecer, que era um espírito de aventura que ele tem, e eu acho que eu devo muito a ele também essa minha atividade no cinema, que é uma aventura, né? Principalmente no Brasil. Muito boa pergunta, porque, na verdade, o média-metragem ele não tem um lugar específico, se não for na televisão, nos cinemas, para ser projetado. Então, o que eu fazia? Eu juntava dois médias-metragens, cada um de meia hora, e fiz algumas sessões de uma hora nos cinemas da cidade, que eu gosto de ver o filme na tela grande. Agora, o que você perguntou sobre Sobre a lei da curta. Existe uma lei no Brasil que é um curta brasileiro antes de um longa estrangeiro. Isso foi também nos anos 80,
que ela surgiu. E eu fui, um pouco antes, não me lembro exatamente a data, eu fui, uma época, presidente da Associação Brasileira de Documentaristas. Então, a gente batalhou para essa lei existir. E essa lei, atenção, existe até hoje, só que ela não é cumprida. E isso fez muita gente fazer curta-metragem, porque o ideal era ter até 12 minutos, no máximo 15, e ele passava antes de um longa estrangeiro. E com isso, eu tive filmes que passaram no Brasil inteiro, quando eles aplicaram essa lei. Então, essa versão curta do Duas Vezes Mulher era para passar nos cinemas acompanhando essa lei, né, que facilitava essa projeção. Uhum. Pensando na trilha, eu conhecia a Marilu McNamee, se tornou uma amiga minha, e aí eu falei, estou fazendo um filme, eu sabia que ela era ligada à música, eu falei, você não quer fazer uma música para o filme? Umas músicas? Ela, como? Compor especialmente? Eu falei, sim. E foi interessante porque eu animei ela a fazer essas músicas. Então, nós vimos o material que estava na montagem e ela colaborou muito bem com essas músicas que retratavam a realidade deles. Eu acho que ficou bom. A Marlene, ela estava ligada ao sindicato, do Vidigal, né? Que defende os direitos dos cidadãos do Vidigal. Então foi lá que eu conheci ela. E aí, como é você se interessar por uma pessoa ou por outra, aí é uma coisa bem pessoal, né? Depende é uma espécie de contato assim que acontece entre as pessoas, né? Acho que isso acontece em qualquer situação, né, que a gente vive. E para o cinema, principalmente para o cinema documentário, isso é muito importante, que essa conexão apareça, porque essa conexão vai dar uma realidade única no filme, né? Não é uma realidade assim, a mulher, isso, não. É daquela mulher, daquele personagem. Você cria um personagem. Porque, na verdade, o documentário também trabalha com o personagem, né? Elas não são atrizes, mas elas são personagens. E aí vai se desenvolvendo uma coisa, para mim, muito interessante. Eu acho que isso também dependeu de uma época, é verdade. Naquela época, a gente queria, problema social, a gente queria entender, entende? O problema social dos pobres. Atualmente, eu acho que é diferente, a gente quer entender o problema social de todo mundo. E o feminismo me ajudou nisso, a entender o problema social não dos pobres, mas o meu, né? Mas, aquele tempo, era muito importante a gente defender os pobres. Foi uma época em que se fazia isso, entende? Não só eu, mas muitos diretores de cinema no Brasil trabalharam nesse viés, né? Problema social, então vamos entrevistar os pobres. Onde moravam os pobres? O importante é que, primeiro, a gente começa querendo resolver o problema social dos pobres. Depois, para mim, o feminismo foi importante porque disse assim, não, peraí, você tem que resolver os problemas seus. Quem é você dentro dessa sociedade? O que é ser mulher dentro de uma sociedade patriarcal? Então, aí, você entra já numa outra conexão de que não é só pobre que tem problema, todos nós temos. E todos nós temos que, como é que se diz, arranjar uma maneira de falar disso. Então, o feminismo foi muito importante porque falou para uma classe que parecia que a gente não tinha problema. Não tinha problema só o pobre, o miserável, o favelado, né, o suburbano. Todos nós temos, né, dentro dessa sociedade. Então, o importante também é você se ver, né, dentro dessa sociedade. Quem é você?